esperar, vai chegando o pessoal, mas a gente já vai começando. Então, vamos embora. Então, né, pessoal, sejam bem-vindos aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ter vocês aqui assistindo. E a gente veio aqui apresentar esse grupo que a gente vai fazer, eu e o Marcelo, né? Do Tigre e Dragão. Serão 12 sessões, um grupo semanal voltado para o autodesenvolvimento masculino, né? E, enfim, baseado no taoísmo, na nossa experiência com o taoísmo, né? Com meditação, com coaching taoísta, que é o meu caso, né? Eu lido com coaching taoísta. O Marcelo é instrutor de Qigong. Eu também sou consultor de Xing, né? E a gente já se conhece aí há um certo tempo. E já tem um bom tempo aí que a gente estava querendo fazer isso, né, Marcelo? E só que aí veio pandemia, veio um monte de coisa, e aí ficou complicado, né? Então de forma que a gente só conseguiu materializar agora, né? Essa ideia que a gente já vai explicar, né? Já de onde surgiu, né, Marcelo? A gente, assim, o Sérgio sempre vai e vem em Brasília, né? Eu moro em Brasília há alguns anos. Meu nome é Marcelo Ramos. Além de eu conheci, né, falando um pouquinho das minhas origens, né? Eu conheci o budismo tibetano, né, na década de 80, até mais ou menos meados da década de 90 eu conheci o taoísmo e quase, né, na questão do budismo tibetano, quase que eu virei monge mesmo, né? Esse visual aqui, eu estava até pensando nisso, eu tinha esse mesmo visual na década de 90. Aí, mas assim, mais é coisa de preguiça mesmo. Mas então, a partir, né, da nossa experiência, a gente vai, a gente conversou, né, e surgiu, a gente tem percebido essa necessidade, assim, se fosse para falar em termos de terapia, eu já atendo, né, o Sérgio também atende, em termos de terapia, a gente atende homens e mulheres, em geral, né, seja eu ensinando o taoísmo, meditação taoísta, Qigong, né, como é que a gente consegue, através do Qigong, se familiarizar com a própria energia, porque a nossa própria energia é muito maior do que parece, né? A gente do que não está familiarizado com ela. E a gente começou a voltar, né, a, a fazer um atendimento, ou seja, a gente começou a convergir para fazer um atendimento específico para os homens, né? Porque o que está acontecendo assim, né, eu percebo em mim nesse momento, mas como eu comecei já esse trabalho mais atrás, para mim já não é tão sofrido, né? A gente já consegue, como eu consegui identificar um pouco as causas, né, dessa transição assim estranha que está acontecendo, né? Com a predominância do feminismo, o machismo virando, vamos dizer assim, cachorro a ser chutado, né? O Buda a ser malhado e por aí vai. Mas assim, muitos homens Muitos ainda homens não se sentem percebem isso muitos, conscientemente. muitos homens acuados, né, diante do crescimento assim do poder feminino, né? E isso é algo que assim, é perceptível nos nossos clientes e alunos, né? Exatamente, foi muito daí que a gente quis trazer esse grupo para fortalecer o masculino, né? Só que baseado nos princípios taoístas, né? Então, o que a gente observa, né, no homem moderno, né, Marcelo? A confusão de valores, né, muito grande, né? Porque o homem, há muitos séculos, nessa sociedade patriarcal, tem crescido a sua falta de conexão consigo mesmo, né? A sua autocobrança, o excesso de competitividade, né? A conexão difícil entre pai e filho, né? Aquela coisa de você tem que ser o super, tem que ser o sinistrão, né? Você não poder expressar seus sentimentos,
né? Tem essa cobrança já que já vem da sociedade patriarcal. Só que agora, diante desse empoderamento feminino, o homem se vê muito assim, sem, né, assim, no fio da navalha, né? Enquanto o patriarcado começa a ruir, né, o homem se encontra num momento assim onde ele está muito perdido. Isso a gente percebe, né, nos nossos clientes, nossos alunos, né, a forma como eles pensam, como eles sofrem muitas vezes nos relacionamentos, ou como se posicionar nos relacionamentos, né, como se posicionar até no trabalho, né, existe um certo silenciamento do homem, né, hoje em dia, né, Marcelo? É, Autoestima. o, assim, essa questão, né? Assim, uma das coisas, né, que eu gosto muito, aprendi, né, vamos dizer assim, que eu estudei filosofia oriental e também filosofia ocidental. É separar, né, o que é o subjetivo do que é objetivo. O movimento feminista é justo? É justo. É muito justo. É justo, é necessário, inclusive, né, que as mulheres tenham direitos sociais iguais aos homens, né? É uma manifestação inata, né, da igualdade, né? Mas assim, subjetivamente, o interior dos homens, o, os homens que não estão acompanhando, vamos dizer assim, não estão acompanhando essa justiça, ou estão sendo pressionados, né? Eu queria até assim abrir um parênteses, porque na década de 90 a internet não era popularizada. Então, muito do discurso feminista hoje vai via rede social. Então, né, por exemplo, Facebook, que eu não frequento tanto, mas eu olho por alto e vejo que sim, tem uma opção de exagero, né? Principalmente essa questão de Facebook, Instagram, que todo mundo parece melhor, né, no Facebook e no Instagram. Então, isso, É, é uma superficialização, né, da vida. e É uma coisa assim que isso aqui está em todo ser humano, né, moderno, de esconder os próprios sentimentos, né? E o homem moderno se vê mais ainda vítima disso, né, Marcelo? é isso. Já que ele não pode se expressar inteiramente, né? Essa é a pena, né? É o grande problema. Ah, assim, e os ganhos femininos a gente pode dizer que são justos, né? Mas o problema é esse emparedamento, a mulher tem o direito de se expandir, a mulher tem o direito de, né, de usufruir das suas conquistas, e está tudo certo com isso, isso faz parte da cura do mundo, né, a cura mundial. Só que o problema é o emparedamento e o silenciamento do homem, né, um certo menosprezo que a gente vê crescendo assim da figura masculina, né? E no taoísmo existe muito essa lei do equilíbrio, né, entre o yin e o yang. Né? O yin e o yang são conceitos taoístas. Né? E esse desequilíbrio que a gente vê hoje em dia, esse menosprezo de algumas mulheres, esse feminismo um pouco assim distorcido, desvirtuado, exagerado, né? De querer humilhar os homens, de achar que o homem é de aço, que o homem aguenta tudo, que o homem é um desequilíbrio, enfim, assim, que não ajuda ninguém, não ajuda a cura de ninguém, né? E pelo contrário, só espalha a revanche, né? O Revanchismo, né? ódio, Revanchismo. o revanchismo, né? O revanchismo que tomou conta da sociedade moderna, né, Marcelo? Assim, entrando num detalhe, né, maior sobre essa questão do yin yang, né, o que que, o que que acontece, né? Falando coletivamente, as mulheres nesse momento elas estão assertivas, elas estão yang, coletivamente falando, e os homens perderam estão sem iniciativa, claro, falando de forma coletiva. Individualmente tem muitas iniciativas legais. O homem está mais voltado para o interior, o que também eu acho muito interessante, exatamente no momento que realmente o homem precisa olhar para o interior, né? Precisa colocar a sua atenção, né, nesse lugar que, assim,
No I Ching tem lá um hexagrama que foi muito utilizado pelo aquele cientista, cara, Fritjof Capra. É o ponto de Uhum. mutação. Bom, ponto de mutação. Perfeito. É uma oportunidade de crescimento, né? Os homens estão passando uma crise que também é uma oportunidade de crescimento. Ei, caramba. Uhum. Então, os homens têm que aproveitar esse momento que estão voltados para dentro, como é que se diz, e vivenciar, né? Mesmo que esteja dolorido, vivencie a dor, vivencie o que está acontecendo, vivencie o que você está sentindo. Já da minha vivência do budismo, né? Quanto mais você tenta fugir da dor, mais você aumenta ela. Exatamente, exatamente. Então é hora do homem assim, se expressar mais, né? E a gente veio trazer o nosso trabalho aqui, eu como coach taoísta, consultor de Xing, que ajuda as pessoas a se direcionar, a encontrar seus caminhos, né? Traçar o seu planejamento, né? Pessoal, só que tudo com base no taoísmo, né? Nos princípios taoístas, né? Porque não adianta nada a gente, eu do meu lado e o Marcelo do lado dele com o Qigong, com o trabalho energético, né? Um trabalho de autoconhecimento, autofortalecimento interior, né? A gente poder atingir um dos maiores objetivos do Taoísmo, aliás, o maior objetivo do taoísmo, que é a união da mente e do corpo, né? A união do sopro e da consciência, né? E isso se faz em nível energético, espiritual e físico, né? Eu trago, do meu lado, assim, eu vou trazer a dinâmica de visualizações, mentalizações, do coaching em seus múltiplos aspectos, né? Revisão de modelos mentais, de crenças, filtros, poder ressignificar, né, as nossas crenças, mas também saber para onde a gente está indo, só que sentindo lá de dentro, né, para onde a gente está, a nossa verdade interior, né? Porque a nossa verdade interior é a nossa bússola. E isso é um conceito fundamental no taoísmo, né? A verdade interior, hexagrama 61 do I Ching, que é o livro raiz do taoísmo, né? Essa verdade interior, ela está muito sufocada hoje em dia, né? Vamos lá, isso é importante a gente falar. A nossa verdade exterior, ela está muito sufocada hoje. Isso é para qualquer ser humano. A gente vive num mar de falsas crenças, a gente vive num mar de ilusões sobre o que a gente tem que ser, como a gente tem que ser, o que a gente tem que conseguir, o que a gente tem que alcançar, e que a vida funciona assim, ou que a vida funciona assado, que a vida é sofrimento, né? Ou que não tem o suficiente para todo mundo, ou que, né, enfim, não existe amor verdadeiro, ou que é um monte de crenças, né, de que todos estamos sozinhos no universo, sem qualquer ajuda cósmica, sem qualquer ajuda invisível. Tudo isso são crenças, né, nas quais a gente está mergulhado há séculos, né, e que vem crescendo, crescendo, e que hoje em dia atingiu um ponto crítico, onde o ser humano se vê numa grande ilusão, preso num mundo paralelo ilusório sobre como o cosmos opera, né? Como o cosmos funciona. E isso é triste, porque isso cria muito sofrimento, isso cria isolamento, isso para todo ser humano, homem e mulher. Só que no caso do homem, isso se tornou bem específica, né? A forma como isso acontece, né? A forma como a gente vê muito ser humano, seja muito homem, seja o homem que ainda está muito ligado naquela mentalidade patriarcal, né? Da competitividade, da coisa de ter que ser o fodão, daquela coisa de que não pode expressar sentimento, seja o homem, e isso também é muito importante dizer, no lado holístico, né, Marcelo? O que a gente tem visto muito em rodas de homem, né? É uma coisa que não é bem aquilo que não é bem a nossa proposta, não é aquilo com que a gente concorda. A gente tem visto muita afetação, né? É o, é Aquela o, coisa de achar que então agora a gente tem que apagar o masculino, né? Porque a mulher agora é que tem que ser empoderada, e que na verdade os dois têm que ser empoderados. Enquanto tiver esse desequilíbrio aí, enquanto achar que né, ser uma pessoa sensível, que para ser um homem sensível você precisa né, enfim, baixar a cabeça, se rebaixar em relação à mulher,
ou hiperadorar na figura feminina, né? Tudo isso é um desequilíbrio, uma afetação, sabe? Que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Diga aí, Marcelo, que você ia falar. Você tá Não, querendo eu falar? queria assim, retomar e dar uma reforçada naquela questão do yin yang. Ou melhor, agora, né, principalmente o tal do o ideograma do tal. Aham, Né? Por quê? A gente estava falando sobre a subjetividade. uhum, O tal, né, a gente estava falando sobre autoconhecimento, aquele ideograma, ele significa basicamente que o caminho, né, o tal significa caminho. E aquele ideograma, ele é meio composto, assim, meio com uma cabeça e um pé. Ou seja, cada pessoa tem uma cabeça e tem um pé. Então, o caminho do taoísmo é o tal do autoconhecimento. E, né, que é assim, para você, mas para você chegar assim a observar a si mesmo com a vontade, vamos dizer assim, aí é uma das dinâmicas que a gente, dinâmica não, né? Esse negócio de dinâmica, a gente vai ter práticas de meditação que ajuda você a se familiarizar com a sua energia. Isso vai facilitar, né, você olhar para si mesmo, pô, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, assim, mas assim, sem julgamento, sem julgamento, né? exato. Na medida em que você se familiariza com esse seu interior, com a sua energia, aí começa a acontecer aquilo que, assim, eu não comentei aqui desde o início, né? Eu também estudo xamanismo, né, desde 2008, 2009. Eu faço atendimento desde 2015. É o tal do poder pessoal. Hoje em dia, né, no xamanismo aí das antigas, siberiano, norte-americano, que seja, poder pessoal era para você estar forte, para poder você sobreviver, para você ser guerreiro. Hoje em dia, poder pessoal é você ter autoconhecimento e gestão da sua própria energia. Também, de uma certa forma, para poder você ser guerreiro. Guerreiro no sentido de, hoje em dia, viver não é fácil. Viver num mundo cada vez mais feminino também não é fácil. Então, como é que o homem vai gerenciar suas energias yin yang dentro de si, de modo que ele ao mesmo tempo consiga ser calmo e assertivo, sensível, né, e ao mesmo tempo assertivo. Isso aqui é um dos grandes segredos que a gente vai colocar no grupo de atendimento. Né? Eu acho que eu, assim, é, já faço isso há algum tempo. Na verdade, a gente vai estar, como o, eu já fiz isso com outras pessoas, tanto nos atendimentos, né, quando eu ensino as práticas taoístas, quanto nos atendimentos, né, que a gente faz aqui de xamanismo, né, com técnicas xamânicas. Né? E o que a gente faz, né, na verdade, é só tentar municiar a pessoa para ela seguir o próprio caminho, usando uma expressão do xamanismo norte-americano, caminhar em beleza nesse caminho vermelho. Então a gente tem técnicas que a gente vai compartilhar no grupo para que cada um, né, se familiarize com a sua energia, com o espírito e o grande Chan, a integração dos conteúdos yin yang, a integração do corpo, alma, espírito. Então, assim, retomando um pouco essa integração, né, que o Marcelo está falando, no sentido de quê? De um enraizamento, né, isso é fundamental, né? Um enraizamento. O ser humano hoje em dia não consegue parar para olhar em volta, né, sentir o momento presente. Né? E assim, se você não sente o momento presente, você não consegue fluir, encontrar a clareza da qual você precisa, né? Para ir juntando os bloquinhos no dia a dia, não se apavorar com qualquer contratempo, né? Ou com qualquer conflito, isso é uma coisa fundamental, né, no dia a dia que tá se perdendo, né, Marcelo? É, Tanto para homem quanto para mulher, mas é que o nosso grupo aqui ele é focado em homens. É só isso, tá? Tem gente que perguntou assim, poxa,
mas é um grupo que, como é que é isso? Como é que a proposta assim, é machista? O que eu falei, não. Isso é importante a gente frisar, a gente já frisou várias vezes, né? Não, não é um grupo machista, e também não é Nem é, um grupo, nem é não é um grupo antifeminista. antifeminista, né? Não é um grupo que pretende dizer assim como o homem deve ser. Ah, o homem, o papel do homem é esse, o homem tem que ser assim, o homem tem que ser assado. Não é como o homem deve ser, ou como o homem deve, o que o homem deve fazer, né? O que é um bom homem, o que é um mau homem. A gente está se lixando para isso, porque isso é totalmente fora do taoísmo, né? Conceitos julgadores desse nível é totalmente distante do taoísmo. O que é ser um homem de verdade? Não é nada disso, a gente não vem trazer nada disso. Não, a proposta não é essa. A proposta é ajudar os homens a se, vamos usar esse verbo aqui bem feio, né? Desoprimirem, né? Se libertarem, né? Libertarem sua verdadeira essência diante de um patriarcado que está gangrenando, né, Marcelo? O patriarcado está gangrenando e diante de um feminismo que também está adoecido, né? Que passou né, da cota, não estou generalizando, né? Muitas causas feministas aí continuam bem justas e sinceras, mas tem um feminismo que passou do nível saudável, né? Uma parte dele, né, do que se vê. Por exemplo, outro dia teve um bafafá no grupo, né, que a gente está ali, né, Marcelo? Grupo WhatsApp, por quê? Porque era dia do homem. E aí as mulheres, tinham mulheres, algumas, falando que não podia haver dia do homem, não podia ser dia do homem, né? Não podia ter um dia do homem. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, isso é o cúmulo da afetação, né? O cúmulo da doença, né? Da distorção, né? Do feminino em algumas mulheres, né? E isso afeta os homens, afeta seus filhos, afeta a sua família inteirinha, né? E as próprias mulheres, né? Infelizmente, né? Então a gente vem em prol da verdade interior, né? Do homem reencontrar sua verdade interior, não ter medo de ser firme na hora de ser firme, não ter medo de falar o que ele pensa, porque as mulheres vão, a mulher A, a mulher B, a mulher C vai criticar, porque isso parece um pouco autoritário, um pouco machista. Não, é a sua verdade interior, né? É importante o homem recuperar a sua sinceridade, né, Marcelo? Claro, e esse contato, né, essa energia, isso é uma energia interna de cada um, né? Por isso que, assim, complementando essa questão que o chefe estava falando, a gente não vem aqui, não só a gente não vem aqui para dizer como cada um deve ser, como a gente vem aqui para estimular que cada um seja como quiser ser, baseado no taoísmo, no autoconhecimento. Taoísmo, basicamente, um dos principais sinônimos é autoconhecimento. Fazendo assim um recorte, né, que eu já fiz estudo da religião, autoconhecimento é o principal caminho espiritual. Porque hoje em dia você vê muitas instituições, eu participei de algumas, que falam de caminho espiritual. Porque isso, tem os mestres e tem não sei o que, ou não sei o que lá. O principal caminho espiritual, se não o único, é você conhecer a si mesmo. Porque assim, vocês lembram aquela questão lá da Grécia, né? Um templo fundado por Apolo, conhece-te a ti mesmo, e por dentro estava escrito, e conhecerás o universo e os deuses. Né? Então, o autoconhecimento é o caminho mais nobre e, ao mesmo tempo, mais necessário nesse momento. Dando uma chegada àquela essa questão de conexão, a gente também vem, né, de um passado assim católico. Por que eu falo catolicismo? Porque o catolicismo nos ajudou a desconectar da Terra. No xamanismo, né, no xamanismo geral, né, nós temos 3 zonas: o mundo superior, o mundo intermediário e o mundo inferior. O mundo inferior é a Terra. O catolicismo diz que a Terra é o inferno, a Terra, né? Ou seja, o catolicismo só quer transcender. Então nós nascemos em uma cultura e nós queremos transcender. Então, muito pelo contrário, quando a gente está entrando no nosso conhecimento, consciência corporal, por exemplo, entre outras coisas, a gente está entrando em contato com a nossa Terra. Isso é uma das coisas que a gente vai
colocar também no grupo, né, exercícios para entrar em contato com a Terra. Então, enraizamento, autodirecionamento, empoderamento, e a gente também vai conversar muito sobre essa questão do posicionamento diante do feminino, mas isso é algo que a gente vai conversar, vai liberar, isso vai ser mais uma ponta do iceberg, né? Uma consequência diante desse trabalho que a gente vem trazer. Baseado no taoísmo significa o que, então? Realismo, né? Observação do presente, estimular a observação dos cenários na sua vida, no seu dia a dia, para você tomar consciência do seu trajeto, das brechas que casam com o seu potencial, seus valores, sua vontade genuína, o que você quer manifestar e realizar, e organizar essas ideias, inclusive. Tudo isso vai estar dentro das nossas 12 sessões, né? Essa força, esse auxílio, né, para você ter essa clareza e organizando suas ideias, né, identificando suas oportunidades no dia a dia. Eu vou até citar o Sun Tzu aqui, que é um mestre taoísta, né, apesar da polêmica que ele levanta, né? Sun Tzu, da arte da guerra, né? Os que ignoram as condições geográficas, montanhas e florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército, né? Então, assim como é importante se conhecer por dentro, como o Marcelo está falando, é também importante você conhecer o que está por fora, né? E uma coisa complementa a outra. Uma coisa não vive sem a outra, né? E essa é a beleza do taoísmo, né? É yin yang, né? É a dualidade na unidade, né? Então, assim, a unidade é o nosso destino maior, né? Sempre, né? Embora a gente tenha que saber viver na dualidade e na multiplicidade, né? Então, realismo, naturalidade, milenaridade, né? Naturalidade por quê? Porque trata-se de você trazer à tona a sua verdade exterior, equilíbrio entre yin e yang, escuta dos sentimentos, distinguir o seu eu verdadeiro do ego coletivo, né? Libertar a sua essência. E a milenaridade, porque a gente traz práticas, inspirações e perspectivas que são verdadeiros tesouros, né? E que tem mais de 5 mil anos. Mais de 5 mil anos, tá? Então, não é pouca coisa, não. A gente une tudo isso, né, a um processo moderno, né, uma dinâmica moderna, que são as técnicas de coaching, né? Ok. E aí, como é que a gente vai fazer isso, hein, Marcelo? Como é que a gente vai fazer isso? Coaching taoísta, conversas guiadas, planejamento estratégico, dinâmicas motivacionais, e Xing, né, consultas de Xing coletivas. Vai ser bem bacana essa parte. É tudo online, tá, pessoal? Para quem ainda está na dúvida. Psicoterapia taoísta. O Marcelo vai trazer Qigong, meditação, reflexões, visualizações, né? Vários tipos de trabalho energéticos e sutis, né? Vai ter partilha de grupo, que isso vai ser importantíssimo, porque grupo não é só para a gente chegar lá e quem idealizou vai sair cuspindo informações e falando, não, a gente vai ouvir todo mundo, o universo de cada um, as dores de cada um, o que cada um quer colocar, o desafio de cada um, né? É importante, o homem parou, ele em algum momento ele desaprendeu a se reunir, né? E as mulheres, elas fazem isso perfeitamente bem, né? Quer dizer, não só elas estão aí, né, nesse movimento de ascensão, que é um movimento bonito, né? O problema não é problema nenhum com isso, né? A questão é a gente também acompanhar essa beleza, né? E a gente também se empoderar, né? As mulheres, elas se reúnem sem o menor problema, né? Elas não têm nenhum menor problema, elas conseguem se reunir muito facilmente. Elas criam um grupo e tal, e daqui a pouco tá aqui, querida para cá, querida para lá, elas se juntam e formam a feira, e os homens, para se reunir, é um parto, né? E isso enfraquece. Os homens se reúnem facilmente num bar, né? Mas para se Num reunir bar, para falar de outro assunto. que é legal se reunir num bar, jogar uma sinuca, nada contra também, né, Marcelo? A gente aqui não tem nada, não é aquela. Aqui a gente Todo mundo não é livre, monge. né? Nós não Ninguém aqui somos é nem monge monge nem ou metido santo. a santo de cera, né? Mas não é o único tipo de reunião, né, que realmente. Quer dizer, falta outros tipos de reunião para o homem realmente abrir mais o seu caminho de autodesenvolvimento, né? E o homem, hoje em dia, ele está capengando, né, engatinhando nessas descobertas em geral, né? Você vai ver esses sessões de terapia holística, seja qual for, tem muito mais mulher do que homem, né? É impressionante. As mulheres, elas estão, assim, em geral, muito mais à frente nessa consciência, né? Uhum. Mas
tem muitos homens aí que estão na luta e são guerreirões e merecem, sim, esse apoio, né? E reconhecer essa força masculina dentro deles, né? E não ficarem se envergonhando dessa força ou se intimidando com o crescimento da força feminina, da força yin, né? Isso é muito importante, né? O que a gente vai trazer, então, no grupo Partilha, além do que a gente já citou, partilhas, né? Vai ter fogueiras importantes, vai ter rezas taoístas milenares, né? Mantras taoístas, vai ser muito importante. Vou trazer um pouco dessa parte da religião taoísta. E isso, acreditem, isso traz uma força imensa. Então, depois dessas 12 sessões, qual vai ser o objetivo aqui? Fala aí um pouco, Marcelo, quer falar um pouco aqui as 12 sessões? O pessoal vai sair com o quê? Autoconfiança, autoestima, as emoções equilibradas, né? Como você estava falando, um emocional elaborado, né? Assim, né? a gente estava conversando, rapidinho, a gente estava conversando, eu e o Sérgio, né? Que às vezes você passa por eventos, por exemplo, com essa questão ainda do feminismo, né? Às vezes você passa por eventos que você não consegue compreender, então fica uma energia, principalmente uma energia emocional, que você fica ali remoendo em você. Você acha que está errado, não sabe se está errado, né? Ou seja, aquilo viola uma espécie de ordem das coisas dentro de você. E uma das coisas que a gente vai fazer, né? Olha, vamos reconhecer, olhar para dentro e reconhecer. Como é que você está se sentindo, né? É uma prática, uma das práticas, né? E ganhar essa intimidade também com o seu ti, né? Com o seu e com o tal e com o seu tal. O que é o tal? Tal é o caminho. Não tem tradução. Tal não tem tradução. Mas o tal, você pode grosseiramente, sei lá, talvez dizer que é a consciência una, né? É o caminho da consciência una, né? O tal é o espírito. Não, o tal é o espírito. O tal, na verdade, é o caminho universal, né? É o espírito universal, é o grande espírito, é a consciência universal, tem vários nomes, né? Mas você vai ganhar o quê? Essa intimidade com o tal. Você vai estar mais treinado no vazio, né? Porque esses exercícios de Qigong são muito preciosos, né? Para treinar não apenas o seu olhar, né? Mas a sua energia, o seu foco, né, Marcelo? Seu foco interior aí, no vazio. Vai ter um treinamento específico para voltar o foco para o interior. O que é? Isso é tão necessário, né? Hoje em dia, as pessoas elas fogem, né, desse vazio. E é nesse vazio que está toda a riqueza, né? De saber mergulhar no presente, ouvir o seu coração, a sua respiração, entender quem você é e para onde você vai, que é algo que a gente vai trazer também nas dinâmicas de estrategismo, né? Estrategismo de vida mesmo. E então você vai estar mais treinado no vazio. Você vai sair dessas 12 sessões com uma abertura e aplicação maior da filosofia taoísta, mais satisfação com a vida, com o presente, né? E mais clareza em relação aos seus planos e metas, né? Uma visão mais afiada, mais ancorada, né? Não adianta você traçar planos e metas se você não está afinizado, ancorado nas leis cósmicas, né? Você não está ancorado no caminho do universo. Então, no tal. Então, qual é o valor que a gente está pensando aqui, né? Que a gente está pensando, não, né, Márcia? Que a gente já pensou, né, a essa altura, mas então o valor é R$333, 333, 12 sessões, como eu disse. A gente vai começar no dia 9 de abril, ou seja, no domingo de Páscoa, mas no domingo de Páscoa vai ser apenas uma bênção inicial. A gente vai começar às 5 e vai terminar assim umas 5h40, vai ser uma coisa bem rápida, só para a gente conseguir abrir mesmo e fazer uma reza, uma bênção inicial em pleno domingo de Páscoa, né? Trazendo essa força dessa renovação, essa simbologia. Agora, depois disso, as sessões vão durar 2 horas, vai ser uma vez por semana, todo sábado, de 17 às 19. Né? Então a gente vai começar nesse domingo, vai ser 40 minutos, mas depois disso vai ser todo sábado, de 17 horas às 19 horas. Né? A gente vai passar o link ali no grupo, né, Marcelão? Enfim.
E é isso, né? Eu acho que o recado está dado, né? É algo que a gente preparou com muito carinho, muito zelo, né? E temos certeza, sim, que quem vier vai se encantar e se fortalecer muito nessa prática. Né, Marcelo? Você quer falar mais alguma coisa? Sim. Esse grupo, né? Assim, como eu já pratico há algum tempo, né, o Tai Chi, essas outras artes de energia taoístas, esse grupo é como se fosse um Kung Fu. O que significa Kung Fu? Kung Fu, a gente vê aqueles filmes chineses, acha que Kung Fu é só ficar batendo na estaca. É, também, mas a acepção da palavra, especificamente, é repetição e treinamento. Ou melhor, treinamento e repetição. O que a gente quer proporcionar Exato. é um Kung Fu para vocês entrarem no caminho de vocês, se familiarizarem, né, com a energia de vocês e lidarem com o mundo. Né? Que assim, eu até estou corrigindo um pouco algo que eu falei no início. Para lidar com esse mundo, a gente também tem que ser guerreiro mesmo. E assim, mas assim, sem gastar demais a energia. A gente vai aprender a cultivar a energia para assim não ao lidar com esse mundo difícil, não gastar demais energia. Basicamente é Perfeito, isso. perfeito, perfeito. É como se diz no taoísmo, estar no centro da roda, né? No centro da roda, nunca apegado aos extremos, né? E com isso você, como o Marcelo está falando, você está sempre ali alinhado na crista da onda, né? Assim, gastando o mínimo possível de energia. Gastando a gente gasta, né, Marcelo? Mas, como você está falando, gastando o mínimo possível, se desgastando o mínimo possível, né? E também, no fim, você vai aprender a recuperar. Quando você teve um dia difícil, você vai ter que aprender, você vai aprender a recuperar energia no fim do dia, né? Para não Perfeito. ficar estafado, estressado. É a pior coisa que pode acontecer você tentar ir dormir estressado. É muito ruim. É a alquimia taoísta, né? E essa é a alquimia taoísta. E isso é preciosíssimo, pessoal. Isso é preciosíssimo. O que aumenta também a sua, não só a sua saúde, mas a sua longevidade, né? Bom, perfeito. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa ou não? Eu estou de Tá, boa. tá bom. Tá gravando aí, né, para o pessoal assistir depois, Está né? gravando. Tá, legal, legal. Então tá, pessoal, é uma satisfação aqui ter dado mais esclarecimentos, tá? Muito obrigado mesmo. Esperamos vocês e a gente vai passar o link lá no grupo, o link para quem quiser se inscrever e também o link para o pessoal que vai assistir a live aí mais tarde, a gravação, tá bom? Ok. Marcelo, muito grato aí, cara. Valeu. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Até. Tchau, tchau.